pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no grupo. A nossa proposta, minha e da Karine, é de divulgar o nosso trabalho, né, o nosso projeto de supervisão e, ao mesmo tempo, trazer mais conhecimento, mesmo para quem, enfim, não acabe não entrando com a gente, mas eu acho que é uma missão, tanto minha quanto da Karine, tentar divulgar um pouco conhecimento, né, a respeito do transtorno bipolar. Eu acho que nada melhor do que a gente começar falando um pouquinho dos estados mistos do humor, né? Que são situações aí dentro do transtorno bipolar as mais temidas pelos pacientes e pelos profissionais de saúde, que são as situações onde os pacientes eles mais demandam da gente, eles mais estão em risco de suicídio, eles mais estão tendo prejuízos, né, nas suas vidas e onde mais existe sofrimento. Queria lembrar que estado misto não é equivalente a um paciente que ao mesmo tempo está deprimido e em mania ou hipomania. Estado misto ele é uma terceira apresentação de transtorno bipolar, né? É diferente. A apresentação da euforia, quando ela está junto com a depressão, ela é muito sofrida, né? Ela não tem nada a ver com aquela euforia que a gente conhece da hipomania pura, da mania pura, onde o paciente está sim irritado, mas ele tem uma sensação de bem-estar. Estado misto é trevas, né? É fundo do poço, é desespero, é desassossego, é o pior cenário dentro da psiquiatria, tá? Então, esse paciente em estado misto, ele vai se apresentar muitas vezes com o fundo depressivo, né? Isso vai depender aí se ele tá mais hipomaníaco ou mais deprimido, mas via de regra o fundo ele é da depressão, então o humor é um humor da desesperança, do pensamento de morte, de menos-valia, mas o que muda vai ser a intensidade, né, dos sintomas hipomaníacos. Então, eu posso ter, a intensidade não, a quantidade de sintomas hipomaníacos. Então, um paciente em hipomania mista, ele vai ter um predomínio aí dos sintomas hipomaníacos, né? Então, ele vai estar muito mais acelerado do que deprimido, mas sempre com esse fundinho de depressão. Então, aquele paciente que está dormindo super pouco, que está irritadíssimo, que está impulsivo, que não para quieto, que fala rápido, que não desacelera, que você tá vendo, né, esse paciente agitado, angustiado, só que ele tá minimamente funcional, é aquele paciente que tá trabalhando, mas com extrema angústia, mas o relato dele é da depressão, eu não aguento mais, eu tô mal, eu não tô bem, por mais que ele esteja trabalhando normalmente. A depressão mista, a gente já vai ver o contrário, né? Esse paciente ele tem o predomínio dos sintomas depressivos, mas ao mesmo tempo ele vai ter nuances de estado, né, de hipomania, muito através de uma aceleração de pensamento, de uma insônia mais grave, de um pensamento mais catastrófico, e um paciente que está bem irritadiço, né, que não é aquela irritabilidade, eu tô chatinho, né, que o deprimido às vezes tem. É uma irritabilidade de brigar, de estar raivoso, vai estar impulsivo, ele está comendo mais, está bebendo mais, só que o predomínio é de fato dos sintomas de depressão, tá? E qual que é a importância, né, da gente falar disso? Porque estado misto, ele desespera médico, paciente, familiar, psicólogo, todo mundo, e a gente precisa ter o mínimo de noção, né, de como avaliar. Um primeiro ponto, se você tá vendo que o teu paciente, ele vinha, né, vindo bem, e de repente ele começa a se apresentar com irritabilidade, ansiedade, pensamento mais catastrófico, insônia e etc., e você está suspeitando de um estado misto, você vai ter que checar algumas coisas. Adesão ao tratamento. Então, parece óbvio, mas muitos pacientes acabam, né, falhando tomadas. Então, isso eu diria que é o principal fator. Avaliar se esse paciente, mesmo usando medicação, ele não teve uma ativação recente. Então, às vezes o paciente está tomando remédio bonitinho, ele dá uma ativada, faz uma hipomania, às vezes subsindrômica ou leve, sem maiores prejuízos, mas ele sobe e na hora que ele desce, ele tende a descer para um lugar mais misto, para um lugar mais depressivo, né? Então, adesão, se ele não teve um episódio recente de hipomania, se esse paciente está conseguindo dormir, se ele não está ali numa semana muito difícil de trabalho, está invadindo a noite, e justamente por conta disso
que ele está começando a desregular, porque ele está sendo privado de sono, e se ele não está abusando muito de substâncias, né? Então, às vezes está bebendo demais, está usando muita maconha, então tudo isso é importante a gente avaliar. Um segundo ponto é avaliar risco de suicídio, né? Esses pacientes, eles muitas vezes, na impulsividade, sem planejamento nenhum, eles cometem suicídio, eles não avisam, né? Então você tem que perceber, tá em estado misto, tá com impulsividade, tem pensamentos de morte, investigar mais a fundo se será que no impulso você teria coragem de fazer alguma coisa. E diante de um paciente em estado misto, tá tomando as medicações, você identifica um risco mais agudo, não tem jeito, a gente precisa imediatamente avisar o médico do paciente, né? Estado misto grave, a psicologia, ela tem como auxiliar o paciente a manejar esse estado, principalmente se ele está no início, se você está vendo que o sono é que está começando a puxar o resto dos sintomas, se é uma semana do trabalho que está muito difícil, que também está puxando, mas a partir do momento que ele já está no olho do furacão, esse paciente não vai sair com psicoterapia. Ele vai precisar de intervenção medicamentosa e você é a pessoa que vai ter que acionar o médico desse paciente. Se você identifica que esse paciente está com muito risco, né? Planejamento suicida estruturado, não tem jeito, a gente precisa quebrar vínculo, a gente precisa acionar um familiar. Óbvio, a gente sempre vai tentar de acordo com o paciente, né? Então, olha, tudo bem eu entrar em contato com a sua mãe, entrar em contato com a tua esposa. Caso ele negue, a gente precisa, né, obrigatoriamente fazer contato com algum familiar para você poder ter tranquilidade de conseguir deixá-lo em casa enquanto o médico está ajustando medicação, né? Porque a gente não consegue estar 24 horas por dia, por mais que a gente tente de fazer um contato diário com os pacientes nessas fases, a gente não consegue, né, monitorar 100% do tempo. Então, a gente precisa da família junto, tá? Então, assim, de forma geral, eu queria só trazer os primeiros cuidados, os primeiros sinais de alerta, né, ali quando o teu paciente está indo para o estado misto e quais são as primeiras ações que você precisa tomar diante de um paciente assim.